Ora então, mais um capítulo da história do União de Lamas. Sejam bem-vindos então. Boa tarde, Carlos Silva, Lino Souza, e hoje não temos cá o José Santos devido a fazeres profissionais, mas teremos outras oportunidades onde ele estará cá. Ora, Sr. Carlos, vamos começar então pelos anos 70, você tinha dito que tinha algo para dizer sobre o programa passado. Boa tarde a todos. Eu tenho muito gosto em continuar a dar, portanto, uma panorâmica do que foi a história do Lamas. Hoje estou acompanhado aqui de um sócio do Lamas, que é uma figura incontestável, uma figura que toda a gente admira aqui no Lamas, porque já foi redator desportivo de um jornal com grande tireja, que é o Record. Não estou a dizer isto aqui para estar a passar a grexa, mas estou a dizer porque é uma verdade indesmentível. Portanto, quero cumprimentar todos aqueles que têm estado presentes nestes factos que nós temos apresentado semanalmente. Agradecer do fundo do coração, como lamacense, como unionista, como sócio do Lamas, a participação de toda essa gente, os comentários e todos os pormenores relacionados com isso. Na semana passada, portanto, nós deixámos para trás, por esquecimento talvez, uma palavra de agradecimento aos campeões nacionais de 63, 64 e 68, 69. Eu não queria estar aqui a pôr nomes em causa, porque não falei no Pinto Vieira, que foi o treinador-jogador dessa equipa aí, que fez um autêntico milagre, que foi subir à segunda divisão nacional. Não falei no Teixeira, no Ramos, no Pera, no Neto, fundamentalmente, e no Baleca, que eram dois rapazes que vinham da Aveiro treinar para Lamas, voltavam para casa, no dia a seguir estavam aqui outra vez para dar o seu contributo em benefício do Lamas, porque eles não ganharam dinheiro no Lamas, eles andaram aqui a passar tempo e a honrar a camisola do Lamas. É um orgulho para eles, eu tenho a certeza absoluta que na próxima segunda-feira, quando sair o vídeo relacionado com isto aqui, eles vão ficar muito felizes por eu fazer lembrar os adeptos do Lamas tudo aquilo que eles deram ao povo. E esses sim são aqueles jogadores que passam e que marcam, portanto, a sua história no clube. Os de 68 e 69, o Lamas já era uma equipa profissional, mas também foram campeões nacionais. Foi uma equipa que andou em primeiro lugar desde a primeira jornada até à última, com grandes craques, não era de esperar outra coisa, com um presidente fora do comum, que naquela altura, ter um presidente como o Sr. Joaquim Amorim era como ter o Pinto da Costa no Porto, é igual, era um homem forte, financeiramente, e em termos de condições, dava tudo que era possível mencionar aos jogadores. Não podemos esquecer essas pessoas. Peço desculpa alguma coisa que me tenha falhado nesta década de 60, 70, porque passaram-se muitas coisas em que, na verdade, eu poderia ter estado mais atento e falar nisso. Já passou, vamos falar agora da década de 70, 80, mas eu antes disso aí vou meter um bocadinho de 69, 70, que é a continuidade do Joaquim Amorim com o presidente do Lamas e a renovação de uma equipa. Portanto, o Lamas 68, 69 é campeão nacional, o Medeiros vai embora, o Lamas fica vai contratar o Reboredo, que tinha sido vencedor da Taça das Taças pelo Sporting. O Lamas vai contratar o Reboredo, que tinha sido o vencedor da Taça das Taças pelo Sporting. Reparem bem, o Lamas contratou o Reboredo. Uma grande aposta. Grande aposta do Lamas. O Lamas fez uma boa equipa, mas o treinador ganhou a Taça das Taças. Não teve a sorte que teve no Sporting. Quando passaram alguns tempos, porque os resultados não estavam de acordo com aquilo que o Lamas pensou ou imaginou em termos de projeção, e ele é substituído pelo magriço Américo Lopes, um dos jogadores do Mundial de 1966. É a sua primeira experiência como treinador de futebol. Esteve aqui em Lamas, o Lamas acabou por fazer uma época razoável, mas com grandes jogadores, como Ismael, Rui Ernesto, Figueiredo guarda-redes, Domingos guarda-redes, Radal. O Lamas tinha uma série de jogadores para ombrear com qualquer equipa da segunda divisão. Fez o campeonato possível, não foi uma boa época, mas foi o suficiente para obter o 7º lugar, e foi uma época que marcou pela passagem desses grandes treinadores. Lamas, depois de Medeiros,
que tinha sido, já era um excelente treinador na altura, o Lamas contrata esses treinadores. Não sei se o Lino se recorda dessas alturas aí, mas se calhar não, porque ele é relativamente mais novo do que eu, mas o Lamas já nessa altura, com o campo pelado, já tinha umas estruturas em termos de condições de trabalho muito acima de algumas equipas. O Lamas tinha banhos de imersão, o Lamas tinha 2 massagistas, e o caminho do Lamas, daí até 1972, 73, foi sempre bom. A seguir ao Joaquim Amorim, surge o comendador Henrique Amorim a presidente, foi uma novidade, mas ele assumiu a liderança do Lamas em 70, 71 e 71, 72. Ele em 70 e 71 vai buscar o Nelo Barros, treinador conceituado, o Lamas nesse aspecto aí era muito rigoroso nessas escolhas, e o Lamas vai buscar o Nelo Barros. Faz uma época, quinto lugar, salvo erro, o Lamas salvo erro apanhou o quinto lugar. Nessa altura aí, a jogar com Braga, Leiria, Seijanense, Beira-Mar, Espinho, Salgueiros, Penafiel e Ripal. O Lamas goleou aqui em casa o Braga, deu 5-2 ao Braga, deu 4-1 ao Leiria. O Lamas jogava futebol que até dá com pau, era futebol de melhor nível, em terrenos pelados, e o Lamas tinha nessa altura, contratou um ponta de lança, que na minha opinião, o Lamas teve sempre bons avançados. Posso dizer o nome de alguns: Jorge Gomes, Farias, Bastos, Dolorosa, o Silva, é do Silva que eu vou falar. Mas o Silva, na minha opinião, como tecnicista, jogador rápido da área, esperto, jogador que fugia às marcações, foi do melhor que eu vi no futebol, e como colega de equipa, era uma pessoa extraordinária. Portanto, o Lamas tem 70, 71, 71, 72, aí começam a surgir as primeiras dificuldades em termos financeiros no Lamas. O Lamas começa a ter, fica com o Nelo Barros na mesma, ele acaba por ir embora e depois fica ao redor até acabar a época, mas começam a surgir dificuldades no pagamento de ordenados aos jogadores, embora o Lamas tenha cumprido escrupulosamente até à parte final da época, com toda a gente. O Lamas pagou a toda a gente, teve aí muitos pormenores em que realmente se atrasou algum tempo, e com o comendador Henrique Amorim no comando da direção. Foi quando ele chamou os jogadores, fez uma assembleia, chamou a massa associativa e disse que a fonte secou, que o tempo das vacas gordas no Lamas tinha acabado, que ele não tinha mais dinheiro para pôr lá na coisa. Fez uma reunião de dirigentes e colaboradores do Lamas na cantina, fez mais jantares para ver se conseguia obter verbas para o Lamas poder continuar a sonhar e a jogar ao mais alto nível na segunda divisão nacional, mas não foi possível. O Lamas em 71, 72 faz um campeonato razoável também, o Lamas continua na segunda divisão, e então em 72, 73 há uma viragem no Lamas. O comendador Henrique Amorim abandona o Lamas, deixa o futebol, e surge o Aguiar Cortes, um senhor da zona de Lisboa, que estava radicado aqui em Lamas, e toma conta do clube. Contratou Eduardo Gonzalez, um excelente treinador, mas muito ditador, um indivíduo que obrigava os jogadores a jogar de cabelo cortado, um gajo tinha que se pentear antes de ir para o campo, tinha de dar a camisinha aberta no coisa, não podia andar aí de cabelo grande, e essas coisas todas aí. Criou um ambiente diferente aqui no Lamas, de liberdade, e não teve muita sorte aqui no Lamas. Acabou por sair também do clube. O Sr. Aguiar Cortes, muitas dificuldades em aguentar o Lamas na segunda divisão, e o Lamas acaba por descer de divisão nesse ano. O Lamas acaba de descer de divisão. Foi o último classificado, o Lamas, com Edmundo Duarte, hoje é treinador, com o Joca e o Lula brasileiros, com o Mendes, que é o Bela de coisa. O Lamas
O Lamas acabou por descer depois numa liguila. Atenção que vamos... O Lamas ainda está no jogo Sporting, Carlos, a taça. E o Lamas tem infelicidade, não, 72, 73 não. O Lamas no jogo Sporting nessa altura. Quando chegar no Sporting a gente vai falar disso. Não, eu digo para a taça não. Não é para a taça, não. Não. O Lamas joga o Sporting em 76, 77. Em 72, 73. O Lamas tem um caso, muita gente já esqueceu, com certeza, mas eu lembrei até à minha morte, o caso de Joaquim Campos, estava a perder o 0, empatou 1-1, golo, há um problema qualquer, o Joaquim Campos acaba o jogo. Acabou o jogo por divergências com os adeptos, os dirigentes salgueiros e quem estava de Salgueiros. Levava-se a pensar de que o Lamas iria ganhar o jogo sem problema nenhum. Acontece, porém, que o Lamas Perdeu 3 na Secretaria. perdeu na Secretaria, levou 6 jogos de castigo no campo, jogos de castigo, e teve que fazer o resto do campeonato depois, e passou não, e a própria Liguila em si, em que o Lamas iria descer nessa Liguila com o Covilhã, o Salgueiro, com o Covilhã, o Régua e o Oliveirense. O Lamas havia de descer nessa altura com o Covilhã e ficou o Régua e o Oliveirense que ficaram na segunda divisão. Portanto, e nessa altura aí o Lamas entra mesmo numa crise terrível, toda a gente pensava que o Lamas certamente nunca mais iria voltar à segunda divisão. Mas na terceira divisão há o caso Valpassos. Num jogo Lourosa-Valpassos, ficou 1-1, ora o Lourosa protestou. O Lourosa protestou, acabou por ganhar, a Federação Portuguesa de Futebol, como deu razão ao Lourosa, teve obrigatoriamente de aumentar a segunda divisão. Ao aumentar a segunda divisão faz uma liguila relâmpago entre o Lamas, o Alba e o Covilhã. O Lamas arranjou jogadores à última hora, ficou com aqueles jogadores da terra que eram crónicos no clube, eu, o Chico, o Delfim, o Redol e uma série de jogadores. Nós ficávamos, o Redol não sei se jogava nessa altura aí, nesse jogo aí. Era o Neves, e jogou Lula, o Joca brasileiro, e depois arranjámos o Machado e o Roma que vieram do Porto, e o Lamas ganhou os 2 jogos. Numa quarta-feira ganhou em Oliveira das Meias 2-1 ao Alba, e no domingo a seguir ganhou também à Covilhã em Viseu, num jogo em que estava muita gente de Lamas mesmo. Aí é que se viu de novo a paixão que os adeptos de Lamas tinham pelo clube, e estávamos acompanhados, umas centenas de grandes adeptos, fizeram uma grande festa na vinda de Viseu para Lamas. Não foi nada do que parecido com aquilo que o Lamas fez quando foi em 63, 64, mas foi uma festa bonita em que o Lamas voltou a ficar na segunda divisão. O Lamas ficou na segunda divisão, faz depois a época 73, 74, que é uma época assim, o Lamas nesta época 72, 73 contratou um jogador ao Benfica, atenção, vamos lá ver isso, que era o Charoco na altura. O Lamas contratou um jogador ao Benfica, o Charoco, que veio rotulado de bom jogador. Ele tecnicamente era fabuloso, jogava muito bem, mas teve o azar aqui no Lamas, não marcou golos, e tem piada que ele sai do Lamas e torna-se famoso como goleador no Montijo, esteve no Canadá, esteve numa série de equipas portuguesas, no Peniche, em todas elas ele foi um dos melhores goleadores da segunda divisão. E no Lamas não teve essa sorte, embora ele deixou ficar a sua marca como jogador de uma qualidade técnica acima do normal. Por isso é que o Lamas foi buscar naquela altura. O Salgueiro foi o seu Cortes que foi buscar. Depois, em 73, 74, vem a primeira mulher presidente. A primeira mulher presidente do Lamas, que é a senhora Aurora Rios, de quem eu aqui aproveito a oportunidade para lhe mandar um abraço grande. Carlos, agora se me permites, era só essa. Eu recordo porque eu fiz uma grande reportagem com ela no Record, por ela ter sido, reparem bem, a primeira mulher presidente dos clubes em Portugal. Essa senhora foi, e foi até dos maiores trabalhos que eu fiz até hoje, e que não só até, portanto, pela questão de ser conterrâneo
e de ser, de facto, uma senhora que foi presidente do Lamas, recorda-me que ela falou na altura, e eu depois tive, de facto, a confirmação disso, que ela foi a primeira mulher presidente do clube de futebol em Portugal. A mulher do Sr. Rios. Foi, ela foi, não era uma presidente presente, porque, como senhora e tudo, mas nos jogos estava sempre presente, mas não era, tinha uma série de pessoas à volta dela que faziam o seu trabalho, que era o César Dias Tavares, que foi uma das figuras de que merece uma nota de realce por aquilo que fez pelo Lamas em termos desportivos, e se calhar noutras coisas também, mas onde eu tenho mais conhecimento relacionado com ele é precisamente na parte desportiva. Era um indivíduo muito evoluído filosoficamente, era um homem que tinha estado no estrangeiro, falava mais do que uma língua e era esperto. Em termos desportivos era esperto. E ele e o São Moreira da Costa, como dirigentes, na minha opinião, marcaram-me pela positiva. Embora todas as pessoas que, na minha opinião, tiveram a coragem de passar pelo Lamas, como dirigentes, a todos eles vai uma palavra de apreço pela coragem e por aquilo que eles sacrificaram, porque também para o futebol sacrifica a sua própria vida para estar em prol do clube. Só que o Lamas em 73, 74 vai buscar um treinador, um lírico do futebol, que é o Conselho Figueira. O Lamas achou o Conselho Figueira, ganha a Liguila, começa o campeonato muito bem, mas ele tem uma atitude irrefletida no jogo com o União de Coimbra, que era a equipa da terra dele. E o Arthur não marca um penalti a favor do Lamas, a bola vem no ar e ele, para juntar a lateral, ele deu um pontapé na bola. Era o Ramiro Santiago de Coimbra, o Arthur. Ele dá um pontapé na bola e é expulso. É expulso, o Lamas aproveita a oportunidade dos maus resultados, despede o treinador. O Conselho Figueira, e despediu nessa altura. Aí aqui há um caso que eu vou contar pela primeira vez. Muita gente não sabe aqui em Lamas. Uns têm, se calhar vão achar isto um caso fora do contexto, por eu ser de Lamas, mas eu, na altura, o Conselho Figueira meteu o Lamas em tribunal para resolver o problema dele. Portanto, em termos financeiros, o Lamas despediu com justa causa e eu fui testemunha do Conselho Figueira em tribunal, em Coimbra. E eu fui contra o Lamas, defender o treinador. Há muita gente que diz, tu até foste contra o Lamas. E eu fui dizer a verdade. Estou hoje aqui a assumir aquilo que fui dizer que ele era um homem bem comportado, que era um homem evoluído, que era uma pessoa que tomou aquela atitude porque no momento menos bom a nível desportivo, em que ninguém é de ferro e toda a gente comete as suas asneiras, e eu fui defender. E tenho eu estou a contar isto aqui pela piada que isto vai ter. Ora, iam 4 jogadores do Lamas, testemunhas do Conselho Figueira a Coimbra. Ora, a direção do Lamas pediu aos jogadores para não irem testemunhas. O jogador indo testemunha vai dar 100% de razão ao treinador, não é? Eu chego no dia de julgamento ao campo do Lamas, ao comendador, tinha um Austin naquela altura, um Austin Mini, estou lá sozinho. Não vou dizer o nome dos outros 3 jogadores, porque quem for inteligente sabe muito bem quem eles são. E eu estava sozinho, e eu perguntei, os jogadores, os outros indivíduos não telefonei a um, ou mandei telefonar, porque na altura não havia telemóveis, mas sei que liguei com um e disse, eu não vou. Eu vi logo que os outros 3 não iam, e o objetivo qual era? Era retirar-me de eu ir me responder. Eu fui a Coimbra no meu automóvel, as expensas minhas, e eu não traí o treinador. Nem traí o Lamas, que eu fui dizer a verdade. O resto, eu estou a dizer isto aqui porque há muita gente que pode dizer ele já foi jurar contra o Lamas em tribunal. Fui. E eu hoje outra vez, se verificasse que na verdade as coisas eram assim, eu não fui contra o Lamas, eu fui defender o homem que teve uma atitude que eu já tive muitas como treinador e como jogador e outras coisas mais. Não tenho medo nenhum, nem receio nenhum de aos 75 anos assumir
que fui numa altura dessas aí para lá. Porque agora temos o tal caso Valpassos, e depois o Lamas vai voltar novamente a 10, acaba por descer nessa época aí, porque na verdade fez uma equipa fraca, uma equipa em que o Lamas recorreu aos jogadores da terra, o Magalhães, jogava o Fontes, jogava era o Grilo, também era guarda-redes suplente na altura, o Brandão. O Lamas tinha uma série de rapazes, o Barroca, contratou o Barbosa e tinha o Lula na altura, tal, entretanto, o Lamas acabou por descer a divisão, 10ª divisão, e vem a época 74-75. Eu não chego a acordo com o Lamas, nessa altura aí para ficar, talvez até por causa desses tais problemas relacionados com aquilo que se passou a nível administrativo, do tribunal, e eu não cheguei a acordo com o Lamas. E mesmo eu reconhecia que teria de ter mais regalias em relação àquilo que eu ganhava no Lamas, porque eu ganhava muito pouco, eu ganhava 500 escudos na altura. Comecei com 250 euros com 500 escudos e depois passei para 2 contos, 505 contos. Na altura ganhava 5 contos e comecei com os 5 contos por aí fora e eu queria ganhar mais dinheiro. Entretanto, o Lourosa atravessa-se no caminho e quer me contratar para ir para a Lourosa. Eu sou contactado aqui em casa pelo Sr. Isaías, o falecido Isaías, o Salazar e Joaquim Lima, todos os três já não estão cá entre nós, e prometem-me um contrato fora do comum. Dar-me naquela altura 120 contos por mês e dar-me 200 contos de luvas. Mas ganhava 5, não é? Eu disse, mas não lembro, mas o Lourosa já tinha Chico Gordo, Rui Manuel, o Lourosa tinha o Ezequiel Bastos, o Lourosa tinha o Ramos, o Lourosa tinha uma super equipa. O Lourosa era para campeão da 2ª divisão. E então quis-me contratar e eu fui, era bem para o Lourosa. No dia, chego a acordo com o Sr. César Dias Tavares para ir para o Lourosa. O Sr. César disse, pronto, tu vais para o Lourosa. Vais para a Lourosa porque tu mereces, porque já estás aqui há muitos anos e vais ter a oportunidade de fazer a tua vida. Ora, o que é que acontecia no meio disto tudo aqui? 25 de Abril, 74. Ora, isto já era setembro, começam a surgir, portanto, as revoltas dos jogadores de que estavam presos por causa da lei da opção. E eu ainda não tinha havido nada, portanto os jogadores de futebol e toda a gente que está aqui envolve o futebol deve isso ao Dr. Artur Jorge, que foi ele que no Sindicato dos Treinadores conseguiu convencer o Presidente da República a acabar com a lei da opção e haver a livre circulação dos jogadores e treinadores e tudo isso aí, e então eu estou para ir para o Lourosa. Ora, eu não jogava no Lamas, o Lamas estava na 3ª divisão, as coisas não andavam bem. Eu acho que estava a fazer falta ao Lamas, e não estou a dizer isto aqui para me estar a envaidecer e a pôr-me num trono fora daquilo que eu valia. Eu fazia falta ao Lamas, e o Lamas, para eu não ir, faz uma assembleia. Estão os jogadores, estão os diretores reunidos na sede, com a direção de Lourosa, e eu vou falar nos nomes, o Zé Taíde, o Quindo Cita, e mais uma série de dezenas de sócios do Lamas, fizeram uma manifestação junto à sede e não permitiram que eu fosse para o Lourosa. Ora, eu já tinha o dinheiro na mão, por acaso não tinha gasto, mas tinha o dinheiro na mão e fui obrigado a devolver o dinheiro todo ao Lourosa. O Lamas fez uma assembleia em que os dirigentes pediram aos sócios para dar alguma coisa para eu não ir para o Lourosa. É certo que essa verba, aí não vou dizer o nome, arranjaram na Assembleia, mas eu nunca recebi dinheiro nenhum. O Lamas nunca me deu dinheiro nenhum. O Lamas, a preocupação do Lamas foi que eu jogasse contra o Cabeceirense nessa semana. O Lamas jogou o Cabeceirense, ganhou 4-0. Eu fiz uma boa exibição, uma grande exibição nesse dia aí, no meu regresso ao Lamas. Saí antes de acabar o jogo para ter uma ovação dos sócios, essas coisas todas, um agradecimento. É certo que eu pedi uns milhares de contos. Quem os ganhou foi o Lula, que na altura o Lamas negociou e ele foi em troca, foi o Lula, que foi a rampa de lançamento dele para ele chegar à 1ª divisão como jogador de futebol, que é o azar de uns, às vezes a sorte dos outros.
ele sabe muito bem que isso que é verdade, ele foi para lá, e eu acabei por ser feliz também, porque o Lamas acabou por subir de divisão. O Lamas fica em segundo lugar, ganha depois a Liguila com o Vilanovense, a Naval e a União de Coimbra. O Lamas ganha em Coimbrões ao Vilanovense 1-0 e é campeão dessa Liguila, e o Lamas regressa à segunda divisão. Mas antes disso aí, o histórico deste campeonato é os jogos Lamas-Paredes, ou Lamas-Paredes e Paredes-Lamas, Lamas aqui. Estava a perder 1-0 a um penalti contra o Paredes, o Lamas empata 1, que até quem marcou o penalti foi eu, o Lamas estava empate 1-1, e os adeptos do Paredes, tinham um jogador chamado Cardinal, que incentivou os adeptos do Paredes a invadir o campo, e os adeptos invadiram o campo, o jogo acabou. Muita pancadaria, ninguém queira saber o que é que se passou ali nesse dia. Foi o fim do mundo, e o Lamas acabou por ganhar o jogo na Secretaria 3-0. O pior é a ida a Paredes. A ida a Paredes, já durante a semana começam as ameaças, e vocês vêm, mas não saem daqui, entretanto o Lamas, para salvaguardar, portanto, a integridade física dos seus jogadores, o que é que o Lamas faz? O Lamas, naquela altura, 25 de Abril, o Lamas vai pedir, portanto, ajuda à Copcon de Penafiel. Repara bem, Copcon, naquela altura, que eram os guerrilheiros, portanto, a tropa que nessa altura defendia o país. Copcon contrata mais um autocarro de ciganos e espinhos para chegar a Paredes, para nós termos segurança, tanto nós como os adeptos. O Lamas chega a Paredes, faz 1-0 e quem volta a fazer o gol sou eu outra vez. Faz 1-0. O árbitro era o Adventino Ferreira de Braga. Nunca mais me esqueço disto aqui. E eu disse ao árbitro: será que deixas marcar um gol, senão nós vamos morrer todos aqui? Ao tempo. O Lamas acabou por empatar 1-1. No gol de Paredes foi o Olímpio Vasconcelos que marcou de cabeça. Entrou tudo para a baliza dentro. Era garrafas de sumol naquela altura, era canivetes, tudo dentro, atrás da baliza, na baliza. E eu estou-me a recordar que no lançamento da linha lateral, eu vou lançar a bola, estava um indivíduo com uma garrafa de sumol lá em cima para me dar com ela, e eu larguei a bola e fui para dentro. E o Neves disse-me a mim: vai lançar a bola. Eu disse: eu não vou nada, vai lá tu. E o Neves foi lançá-la porque a GNR começou a... Era o Campo das Laranjeiras em Paredes na altura. Não sei se o estádio deles ainda é no mesmo sítio. Está sendo movido agora, Carlos. Pronto, o estádio das Laranjeiras. Está movido. Depois disso aí, o problema foi sair de Paredes. Portanto, o jogo foi às 4 horas. Às 6 horas nós estávamos no balneário e eles diziam que iam buscar um bidão de gasolina que eu despejava no balneário, que deitava fogo, que nós íamos morrer lá todos queimados. Bem, aquela uma história rocambolesca, mas que inesquecível. Nós saímos de Paredes às 8 horas da noite, saímos de Paredes 8 horas da noite, num carro blindado da GNR, viemos até Balongo no carro blindado, como bem os presos, e alguns até eram aqueles carros da GNR de transportar os cavalos. Nós vinhamos dentro desses que iam até Balongo, e em Balongo então fomos metidos em táxis e até ao Porto. E os dirigentes lá, mas vinham com os carros atrás para nos trazerem depois aí. Depois no Porto, não estou bem certo agora onde é que foi, juntámos e viemos para casa. Mas portanto foi uma história que ficou marcada em termos de história desportiva, em que ainda hoje qualquer adepto do Lamas se lembra daquilo que se passou nesse jogo de Paredes. Aliás, há também uma história a juntar à questão da invasão. Há um senhor de Paredes, porque apareceu de facto, e é uma história, quer dizer, perto de mim, embora felizmente eu não estava lá, mas que levava um enxame de abelhas. Elas foram largadas, as abelhas, apareceu lá no meio da era que a mais fugia, um enxame de abelhas. Ou seja, e depois disso veio-se a confirmar que foi um senhor de Paredes que levou isso. E recordo-me perfeitamente, de agressões, de parte a parte. Recordo-me, os jogadores de Lamas tiveram, e de Paredes também, tiveram que fugir para os balneários. Foi um dia terrível o futebol. O próprio árbitro também, e o fiscal de linha do lado do superior também. Aliás, o fiscal de linha, creio que até chegou a ser agredido. Foi de facto, foram imagens que me ficaram, embora ainda era novo,
me ficaram, a mim e a muita gente, e foi de facto esse tal jogador, que era um grande jogador, que eu recordo, ele tinha uns pezinhos também muito bons, esse tal jogador, Cardinal. o Carlos falou, o tal Cardinal, que era um grande jogador, não sei se era o capitão deles ou Eu não. não sei se ele é alguma coisa, este Cardinal, que está agora no Sporting, no futsal. Não sei se ele é alguma coisa, mas deve ser dessas famílias aqui do Porto, que ele é do Porto. E eu vinha embora do jogo, assim, já depois de o jogo ter acabado, 1-1, o Lamas continuou na corrida para ser primeiro classificado, e há um jogador do Paredes, chamado Neca, que era aqui do Porto da Ribeira, disse-me: "Ó Carlos Silva, vem comigo que a ti ninguém te toca. A ti ninguém te toca." E eu venho com ele, vem comigo até à porta do balneário, e ele na porta do balneário, eu venho para ele para lhe agradecer ao Neca, obrigado, né? Ele deu-me uma cabeçada no queixo. Eu tenho aqui, se quiserem ver, tenho aqui no queixo uma parte que nunca mais me nasceu barba. Pisou-me o sangue por dentro, uma hematoma qualquer, nunca mais tive. Eu tenho aqui uma rodazinha que não tem barba, foi de uma cabeçada que ele me deu. Então, agora vamos à época de 74-75. 75-76. Exatamente. Ora, em 75-76, o Zé Dias de Oliveira volta outra vez à presidência de Lamas, penso eu que é ele em 75-76, é ele o presidente, e ele contrata Farias, Jorge Gomes, os irmãos Balinha de Passos Brandão, o Tono e o Quinho, contrata o Gatti, que faleceu há dias. Eu daqui mando um abraço solidário a toda a sua família, porque foi uma pessoa que marcou toda a gente para positivo, um grande jogador, grande homem, e que deixou saudades na Malta de Lamas e de Passos Brandão. E tinha o Rui Manuel também, tinha o Simplício na altura, Simplício, o Rui Manuel, mas tinha uma equipa fortíssima, e este ano aqui, O Tavares, e este ano é o ano em que o Lamas vai ganhar ao Salgueiros. Isso tu tens de te lembrar. à 28ª jornada, O Lamas, o Salgueiros sem derrotas, e o era o Lamas, Meirinho, treinador, o Carlos. Joaquim Marinho era o treinador. E o Lamas vai lá, se queres falar tu, deixa... Não, podes falar, se tens alguma coisa para dizer, Eu diz, recordo que foi estou a nesse- falar aqui há 30 Foi no minutos. sábado, não sei o quê. foi um sábado à tarde, foi à 28ª jornada, o Salgueiros que depois subiu, sem derrotas, e o Lamas foi lá ganhar 2-1. Então esse Jorge Gomes, Carlos falou, e o Farias, que era um ponta de lança que veio, eu não sei, ele teria 2 metros de altura, ele veio do Farense. O Jorge Gomes, que depois foi até para o Benfica, jogou no Benfica, Para o Boa Vista. Boa Vista, Depois para o Benfica, Boa Vista. e o Lamas foi a ganhar 2-1. E o Joaquim Meirinho, o saudoso treinador, foi ele que iniciou em Portugal a história, depois ia toda a gente ia a gritar, chamá-lo maluco, num célebre jogo que ele punha as equipas às 2h30 a fazer a preparação O que física. se faz agora, toda a gente faz agora. se faz Ele agora. É um inovador. O aquecimento. Mas as pessoas achavam maluco. E ele aqui, ele Não, fez isso, não, não, mas... As equipas entravam às 3 menos 5, 3 menos 10, e ele às 12h30 já estava com a equipa dele a treinar no campo, e as pessoas acharam aquilo. Ele trouxe, foi essa inovação para mim no futebol. O Lamas vai lá ganhar 2-1 sábado à tarde, nunca mais me esqueço, foi um grande... O Lamas faz 1-0, aí não há um campo cheio, Belinho, Vidal Pinheiro cheio. O Salgueiros empatou num penalti muito duvidoso, curiosamente até marcado por um jogador que veio depois jogar para o Lamas, um médio, que chamava-se... eu creio que era Soares, um jogador que jogou no Lamas, que era de Vila de Gaia, Carlos. Jogou, era muito amigo do Edmundo Duarte, que veio depois jogar para o Lamas, passados uns anos. E mesmo a quarta hora de fim, o Tavares, lateral direito do Lamas, num cruzamento, remate, o Maravilhas, que era o guarda-redes nunca me esqueço, o guarda-redes do Salgueiros, vai em disputa com a bola com o Jorge Gomes, e a bola entrou mesmo no canto, e o Lamas ganha 2-1. Depois foi um sofrimento ao final, o Lamas de facto, ou seja, conseguiu tirar a invencibilidade do Salgueiros à 28ª jornada, o Salgueiros depois veio a subir, e foi campeão pelo Meirinho, mas recorda-me, e acho que toda a gente em Lamas se recorda desse feito histórico nesse ano. O Lamas ter sido, de facto, a primeira equipa, aliás, a primeira e a única, porque o Salgueiros depois não teve mais nenhuma derrota. O Salgueiros acabou a 34ª jornada, teve mais 1 ou 2 empates,
e acabou por ser campeão. Essa foi a única derrota que teve. Foi por Lamas, precisamente, na 28ª jornada no Vidal Pinheiro. O árbitro, não me esquece, o árbitro também recorda, Carlos, o árbitro era um senhor de Lisboa que se chamava Daniel Cepa. Não te recordas, Chara? Cepa. Um árbitro de uma estatura muito baixa mesmo, traz até que usava com ele e mais ao fortezinho. E ele foi o árbitro. Ficou marcado até pela grande penalidade que ele marcou a favor do Salgueiros, que confesso deixou muitas dúvidas lá no campo, mas pronto, foi. E eu recordo que ele deu na altura 9 minutos de desconto. 9 minutos. Até o Salgueiros foi um sufoco enorme. A parte final foi um sufoco. Mas lá acabou por ganhar esse jogo e foi o tal feito histórico nessa área em que o Carlos Silva falou, em que Lamas tinha uma grande equipa. Jorge Gomes, que depois veio ser transferido para o Boa Vista, posteriormente assinou no Benfica e fez uma ou duas boas épocas no Benfica. O Farias, que era um jogador sem dúvida. Só vou fazer aqui uma retificação ao Lino. E o Gatti, pá. O Gatti foi dos melhores defesas que eu vi até hoje. O campeão nesse ano foi o Barzinho. Não, foi o Salgueiros, fez. Não. O Barzinho deu 19 pontos ao Salgueiros. Mas 46 pontos o Salgueiros em segundo lugar e o Barzinho com 65 pontos. Mas subiu o Salgueiros, não subiu? Mas não faço ideia nenhuma. Isso subiu, não, foi uma liguilha, o Salgueiros subiu. Mas eu estou a dizer isto aqui porque o Barzinho foi campeão. Não, o jogador que eu queria dizer há pouco, falei eu vou explicar aqui uma coisa, porque lá, mas veio ao Barzinho leva 5-0. Ó Carlos, peço desculpa. O António Teixeira, o treinador. Sabes que é o jogador que eu queria falar há pouco? Peço desculpa. E ficou marcado, depois veio para o Lamas, Luís Pereira, que jogava no Salgueiros, que era um bom médio, que passado 3, 4 anos veio jogar para o Lamas. Luís Pereira. Agora, o Carlos está-me a dizer, de facto... Foi o Barzinho campeão. Foi. Mas de qualquer forma, o Lamas, o Salgueiros subiu esse ano, cara. Talvez uma liguilha. Quem é que foi numa liguilha? Depois o segundo dia, uma liguilha. E uma liguilha. E subiu. Agora, o Meirinho, de facto, foi o grande inovador desta história. Não, ele chegou, depois ele quis-me contratar para o Gil Vicente. Ele vai buscar os brasileiros, Marconi, Celton, o Jair Guarda-Redes, o Padrinho, que depois tiveram em grandes equipas da primeira divisão. Ele quis-me contratar. Eu cheguei a ir à Casa Magriço com o Sr. Américo Lopes, o antigo guarda-redes do Porto, fez de intermediário e foi lá para ir para o Gil Vicente. Cara, e não fui. Mas peço bate certo, sabes porquê? Porque eu também fiquei uma história nesse ano. O Lourosa, eu recordo que o Lourosa ficou a escassos, estou aqui a confirmar pelos dados do Carlos, a um ponto de ir à Ligueira. O Salgueiros ficou de facto em segundo lugar e o Lourosa ficou com 45 pontos. Ficou a um ponto de ir à Ligueira nesse ano. O Lamas também nesse ano aí tem um feito extraordinário, que é a Taça de Portugal. O Lamas já em 64, 65, nós não falámos nisso aí. O Lamas foi eliminado pelo Vitória de Setúbal aqui 3-0. O Lamas foi eliminado pelo Vitória de Setúbal aqui 3-0 em 64, 65, no tempo do Conceição, Zé Maria. E no ano em que o Setúbal ganhou a Taça de Portugal. Matilha? Não. Não, Matilha não estava lá no Matilha. Não. E o Lamas foi eliminado por Setúbal já 2 vezes da Taça de Portugal. E então em 75, 76 o Lamas joga aqui com o Setúbal, empata 0-0, mas o Lamas mereceu passar a 1.000 km de distância. Acaso, o Sampaio não foi isto aqui eu estou a falar no tempo de Jorge Gomes. Jorge Gomes. Jorge Gomes Farias é aqui com o Setúbal, o Lamas empata 0-0. E repare no pormenor, o Lamas deixou ficar uma impressão tal ao Vitória de Setúbal, que o Vitória de Setúbal obrigou o Lamas a ir jogar a Setúbal 48 horas depois, que era às vezes da Federação Portuguesa de Futebol. E o Lamas na terça-feira jogou em Setúbal às 4 ou 5 horas. Perdeu 1-0 no prolongamento, com um gol de Litos. O culpado do gol sou eu, porque é o Gatti que bem sai de trás numa jogada qualquer, dá uma bola a mim, eu tento driblar o defesa direito do Vitória de Setúbal e ele desarmou-me, e o Litos apareceu sozinho na frente ao Delfim, ao guarda-redes, e fez 1-0 aos 116 ou 118 minutos do prolongamento, que estava para ir a penaltis aos 120 minutos. E o Lamas, eu senti muito culpado nesse dia aí, dessa eliminatória que o Lamas teve. Portanto, mas é mais um dos jogos grandes que o Lamas teve com equipas da primeira divisão.
sentimos bater mais forte o coração. Quem tem quer não são as flores da nossa eleição. Surgidas ao peito do nosso acaso, não ilusão. Para a frente do amor, a camisola. Se marcas golo, nós alma na sola. Jogar futebol com coração. Curiosa, lenta, mas ser valente, não em coração. Avante de